O tempo todo Deus é bom. Amém? Glória a Deus. Estamos hoje aqui para participarmos dessa mesa. Mas antes vamos ouvir a palavra do Senhor, aquilo que Ele tem a falar aos nossos corações. E você que trouxe a sua Bíblia, diga aí por gentileza. Livro de Josué. Josué, capítulo 5. Aleluia. Josué, capítulo 5. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos ler a partir do versículo 9. Josué, capítulo 5, versículo 9. Amém? E o Senhor disse a Josué: nesse dia eu revolvi de sobre vós a reprovação do Egito. Portanto, o nome do lugar é chamado Gilgal até esse dia. E os filhos de Israel acamparam em Gilgal e celebraram a Páscoa no 14º dia do mês, ao entardecer, nas planícies de Jericó. E eles comeram do velho grão da terra, ou do maná, na manhã seguinte à Páscoa, pães ázimos e sementes tostadas nesse mesmo dia. E cessou o maná na manhã, após eles terem comido do velho grão da terra. E os filhos de Israel não tiveram mais o maná, mas naquele ano eles comeram do fruto da terra de Canaã. Senhor, nós estamos aqui prontos para ouvirmos a tua palavra nessa noite. Que o Senhor venha, Pai, falar aos nossos corações. Convém que o Senhor cresça e eu diminua. Que a tua palavra seja ministrada, Deus, de acordo com aquilo que o Senhor quer. Que o Senhor possa me usar como vaso, como instrumento nas suas mãos nessa noite. Que nós possamos sair daqui cheios do teu Espírito Santo em nome de Jesus. Amém e amém. Pode assentar, por favor, no seu lugar. Hoje o culto de Santa Ceia é um culto especial. Algumas pessoas falam, mas por que o culto de Santa Ceia é especial? Não é um culto como outro qualquer. É um culto como outro qualquer. Porém, no dia da ceia, nós cumprimos um mandamento deixado pelo próprio Jesus enquanto ele esteve aqui nessa terra. Existem os mandamentos lá de Moisés, os 10 mandamentos que nós conhecemos, que foram dados lá no cume do monte. Mas esse mandamento, ele não está entre aqueles 10 que foi dado a Moisés. Ele é um mandamento dado pelo próprio Jesus. No momento em que estava para ser traído, ele se assentou com seus discípulos para cear. Obrigado. Ele se assentou com seus discípulos para cear. E durante esse momento ele falou com eles: olha, isso que vocês estão vendo aqui, isso que vocês estão participando aqui, façam isso todas as vezes que vocês fizerem, em memória de mim, até que eu venha. Foi um mandamento dado pelo próprio Jesus: olha, vocês vão participar dessa ceia, vocês vão participar dessa mesa para sempre, até o dia que eu vou voltar. E essa ordem foi dada, esse mandamento foi dado lá para os discípulos, e ele vem se perpetuando de geração em geração, e chega até nós hoje. Por isso que nós participamos da ceia. Por isso que a ceia é especial, porque é um mandamento do próprio Cristo. Mas vamos cair aqui no nosso texto. Josué assumiu o lugar de Moisés quando o povo estava para entrar na terra prometida. Você já ouviu aqui essa mensagem? Moisés, por causa da sua desobediência, ele não entrou na terra. Por causa de um momento de ira, ele perdeu a sua entrada na terra prometida. E Josué assumiu o posto de líder daquele povo. E se nós pegarmos aqui alguns versículos antes desses que nós lemos, nós vamos ver o que é que aconteceu com aquele povo. Naquela época,
como sendo um ritual que o aproxima de Deus e que o faz ter a marca de filho de Deus, que é a circuncisão. E a circuncisão ela foi feita nos homens de Israel quando eles saíram lá do Egito. Todos foram circuncidados quando saíram do Egito. Porém, haviam-se passado 40 anos que eles estavam caminhando pelo deserto. E durante esses 40 anos, aqueles homens que eram guerreiros, que estavam com o povo de Israel, com o passar dos 40 anos, eles foram morrendo. A geração que entrou lá na terra prometida é uma geração nova. Daquela turma toda que saiu lá do Egito, apenas 2 entraram na terra prometida, que vinham junto com o povo, Josué e Caleb. Então, chegou o momento em que houve uma determinação a Josué que fosse circuncidado todos os homens que estavam junto com ele, naquele momento que eles estavam para conquistar a terra prometida, porque eles ainda não tinham passado por esse processo. Aí alguém pode perguntar: pastor, mas por que hoje então os homens ainda não são circuncidados como prova, como marca da promessa de Cristo, ou da promessa de Deus para com os homens? Porque quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele se fez sacrifício por mim e por você. E a partir daquele momento nós não precisamos mais nos circuncidar, nós não precisamos mais cortar nenhum pedaço, porque a nossa circuncisão hoje acontece no nosso coração. A circuncisão hoje, ela é interna. Mas não é por causa disso que você não tem a marca da promessa sobre você. Ela está sobre você. Ela está com você. O mundo, quando olhar para você, precisa ver a marca da promessa. O inferno, quando olhar para você, precisa ver a marca da promessa, porque em você existe um selo de filho de Deus. Mas assim foi feito. Aqueles homens foram circuncidados. Eu quero agora trazer uma revelação, ou trazer algo para você que você talvez ainda não tenha escutado. Nós sempre achamos ou pensamos que Deus está conosco, que Ele nos abençoa quando Ele nos dá alguma coisa. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Como seres humanos, é assim que está pensando? Quando Deus nos concede alguma coisa, Deus está comigo, Deus está me abençoando, Ele me deu paz, eu estava vivendo um alvoroço e Deus colocou paz no meu coração e está comigo. Eu estava vivendo uma situação difícil lá dentro da minha casa, Deus entrou lá e mudou aquela situação. Deus está nesse negócio. Eu estava vivendo um caos financeiro e de repente Deus fez uma reviravolta na minha vida e hoje eu estou tendo uma vida próspera. Deus está comigo nesse negócio. Não é assim que está pensando? Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite que talvez você não conhece ainda, não sabia ainda. Muitas das vezes Deus te abençoa quando Ele tira algo de você. Quando o pastor falou isso, pastor, se Deus está tirando alguma coisa minha, porque não é bom, pastor. Ele te abençoa quando Ele tira algo de você. Você vai ver isso. Naquele povo de Israel, ou daquele povo hebreu, quando eles eram circuncidados, era tirado deles um pedaço. Sim ou não? Sim. E esse pedaço que era tirado fazia com que aquele povo ficasse marcado como sendo o povo de Deus. Sim ou não? Sim. Eles estavam sendo abençoados pelo pedaço que estava sendo tirado. Verdade ou não? Deus te abençoa quando tirar algo de você. Fala isso com seu irmão do seu lado. Deus te abençoa quando Ele
Deus tira da sua vida para tirar o melhor. Pastor, mas eu gostava tanto. Pastor, você não sabe quanto eu lutei para conseguir aquilo, para conseguir esse bem. E agora eu estou perdendo. Por que, Senhor, o Senhor está permitindo isso? Eu já preguei isso aqui, já falei, vou falar de novo. Nunca pergunte a Deus por que é que Ele está fazendo alguma coisa na sua vida. Pergunta para Ele, para quê? Senhor, por que o Senhor está fazendo? Não, eu não quero saber por quê, eu quero saber para quê. Para que o Senhor está fazendo isso? Lá na frente o Senhor vai me dar a resposta, mas eu quero saber para quê. É porque o para quê que me interessa. Porque o que Deus está fazendo hoje, talvez para nós parece que não tem lógica, parece que é coisa ruim, parece que vai nos trazer tristeza, mas lá na frente Ele está trazendo para nós algo que nós não esperamos, que nossos ouvidos não ouviram, que nossos olhos não viram e que jamais penetrou no nosso coração. É o que Deus tem preparado para nós. Então não se preocupe com o que você está perdendo. Foque naquilo que você ainda vai ganhar. Porque Deus vai te dar o melhor. Você está tirando uma coisa que parece ser boa para você hoje e você está achando que é ruim. Não se preocupe, Deus vai na frente dar algo muito melhor para você. É assim que as coisas acontecem na vida de quem serve a Deus, e quem confia em Deus, e quem deixa Deus agir na vida dele. Pastor, mas o Senhor mesmo já falou em cima desse altar que o ser humano foi feito para perder. A gente não sabe perder em nada. Nós não fomos preparados para perder. Quando a gente perde qualquer coisa, dói. Se você perde uma unha, dói. Se você perde, começa a perder cabelo, você fica desesperado, fala, meu Deus, vou pegar o João. Dói, tudo que a gente perde dói. Quando a gente perde alguém que a gente ama, dói. Quando a gente perde alguma coisa que nós lutamos para conquistar, dói. Mas a palavra de Deus fala que Deus olha do céu para os seus filhos, os abençoa, os guarda e prepara para eles o melhor que ainda há de vir. Aleluia! É isso que Deus faz. Nós não entendemos quando nós perdemos. Nós achamos que tem alguma coisa errada. E as pessoas às vezes olham para nós quando nos veem perder e falam, fulano de tal está vivendo em pecado. Fulano de tal está com uma vida errada. Porque está na igreja, está fazendo a obra de Deus, mas está perdendo, é porque não está agradando a Deus. Deus muitas vezes tira de nós aquilo que nós achamos que é bom para trazer para nós aquilo que é melhor lá na frente. Porque Ele é Deus, Ele sabe do nosso futuro, Ele sabe o que há de vir. Vou repetir de novo. Deus nos abençoa muitas vezes tirando algo que nós temos. Aí o nosso texto aqui nós lemos que foi dito a Josué, capítulo 1, versículo 9. E o Senhor disse a Josué, quem falou para Josué? Senhor. Deus falou para Josué. Nesse dia, ou seja, hoje, eu revolvi de sobre vós a reprovação do Egito. Oh, isso, beleza, Jorge, vamos nessa versão aqui. Disse mais o Senhor a Josué: hoje retirei de sobre vós o opróbrio do Egito. O que é opróbrio? Alguém sabe? Vergonha. A vergonha, a lembrança ruim que vocês tinham do Egito. Deus está falando para eles: hoje eu estou tirando de vocês aquilo que ficou no passado. Deus estava abençoando o povo, tirando alguma coisa deles. Deus tirava, eu retirei de sobre
passado perdido que você teve lá e te coloca de pé, porque é o que interessa para Deus na sua vida, não é o que você foi, mas é o que você é e o que você será daqui para frente. Por isso o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Você quer ser abençoado? Você quer viver uma vida de vitória? Você quer estar preparado para morar no céu? Ah, o seu acampamento em Gilgal. Pastor, onde que fica isso? Eu nunca saí nem de cortar, o senhor está mandando vir para Gilgal? Sabe o que significa Gilgal? É o lugar onde Deus tirou o seu sofrimento. Aonde Deus tirou o seu sofrimento? Na presença dele, na casa dele. Então não saia daí. Permaneça firme nesse propósito. Não pense em desviar, não pense em sair, não pense em sair desse caminho, desse propósito. Sabe por quê? Porque se você sair desse propósito, essa bênção que foi derramada sobre a vida do povo de Israel e é derramada sobre a nossa vida, ela pode deixar de se cumprir e nós voltarmos a viver aquela vida de vergonha que nós tínhamos atrás. Aleluia! Como você era conhecido antes de conhecer Jesus? Como é que é? Se você não nasceu num lar cristão, como é que você era conhecido? Como é que a gente era conhecido aí nessa quebrada aí? Como é que você era conhecido? O brigão, o reclamão, o beberrão, o drogado, como eu, o maluco. Eu era conhecido assim, o maluco, porque eu era doido de pedra. Só faltava jogar pedra de avião. Como é que você era conhecido? E como é que você é conhecido hoje? Ó, está indo um crente ali, aquele lá, servo de Deus. Aquela que está indo lá é mulher de Deus. Aquele que está indo lá é o diácono lá da igreja. Aquele que está indo lá toca lá na igreja, é músico. Aquele que está indo lá é alguém que faz a vontade de Deus. É assim que você é conhecido hoje. Alguém que não fala mais palavrão, alguém que não faz mais as coisas que o mundo antes determinava que você fazia. É assim que nós somos conhecidos. Mas infelizmente, se nós tirarmos o nosso acampamento de Gilgal, nós vamos voltar a ser conhecidos da forma que nós éramos lá atrás. E sabe o que a Bíblia fala quando você conhece a palavra? Quando você conhece a Jesus e de repente você sai do caminho e volta a fazer aquilo que você fazia antes. A Bíblia te chama de campo. Pastor, você está doido? E o pior, ela te chama de um cão que volta para o seu próprio vômito. Que nojo, pastor, misericórdia. É nojento mesmo. É para você pensar e não voltar para lá. Mas não. E a Bíblia fala que quando você é liberto, o diabo, os demônios são expelidos do seu corpo e eles vão embora. Mas se você der brecha e deixar ele voltar, ele vai voltar com mais sede. E vai bagunçar a sua casa. Se você antes era chamado por esses nomes que nós falamos aqui, pensa em você 7 vezes pior. Eu acho que eu não duro uma semana. Eu acho que eu não duro uma semana. Se eu voltar a ser 7 vezes pior do que eu fui, misericórdia. Ninguém me conta. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Tenha fé e convicção de que você está acampado no lugar que você deveria estar. E não deixe que ninguém tire da sua mente.
tirou de mim a vergonha, aqui que Deus mudou a minha história, e é aqui que Ele está escrevendo para mim uma nova história com suas próprias mãos. Aleluia! É isso que nós temos que pensar. O povo estava lá, em Gilgal, e aí eles foram comemorar. Qual é a comemoração que eles tinham lá naquela data? A Páscoa. A Páscoa para o judeu é a festa ou é a comemoração mais especial que eles têm. Nós consideramos o Natal, o judeu considera a Páscoa, porque a Páscoa reflete ou retrata o momento em que eles saíram do Egito e deixaram de ser cativos na mão de Faraó. E aí eles estavam lá, comemorando a Páscoa, comendo, bebendo. Eu preguei aqui, acredito eu que uns 15 dias atrás, e falei a respeito do maná que caiu do céu para alimentar o povo no deserto. Você se lembra? Amém? Então, até nesse dia, o maná continuava caindo do céu todas as manhãs para fazer ou para trazer, matar a fome do povo que andava pelo deserto. Olha só, o maná começou a cair lá com Moisés, passaram-se todos esses anos, todas as situações que passaram, o maná continuou caindo, sabe por quê? Porque Deus tinha prometido que ia cuidar deles enquanto estivessem no deserto, e Deus estava mantendo a sua palavra. Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele promete para o seu povo. E o maná continuou caindo. Só que aqui, nesse dia, quando eles estavam lá participando da Páscoa, e aí o fruto da terra que eles haviam cultivado já tinha crescido, e eles estavam comendo o fruto da terra que eles haviam cultivado, que Deus já tinha abençoado, já tinha prosperado. Eles já estavam em Canaã e estavam então se alimentando das bênçãos que Deus tinha prometido quando eles saíram lá do Egito. Nesse dia, enquanto eles comiam do fruto da terra, o maná parou de cair. Mais uma vez, Deus estava abençoando o povo, tirando algo deles. Pastor, como assim? O maná foi bênção na vida daquele povo quando eles estavam no deserto, sim ou não? Sim. O maná alimentou a vida deles enquanto eles estavam no deserto. Alguns estudiosos aí dizem que no maná tinha todos os nutrientes necessários para dar força àquele povo para continuar a sua jornada. E aí, nesse dia, o povo de Israel não precisava tomar whey, não precisava tomar creatina, não precisava tomar nada disso. Comia o maná e estava beleza. Será? E nesse dia, Deus corta. A partir de hoje vocês não precisam mais do maná, sabe por quê? Porque a minha bênção está sobre vocês, e vocês vão se alimentar do fruto da terra que eu disse que vocês entrariam, que vocês morariam. E esse lugar é abençoado. A partir de hoje vocês vão cultivar, vocês vão colher, vocês vão comer daquilo que vocês plantam, e não vai mais precisar que eu mande do céu o provimento ou a provisão, porque a partir de hoje, essa terra onde vocês precisam estar abençoada. Eu estou tirando de vocês o maná, mas não para punir vocês, não para deixar vocês com fome. Eu estou tirando o maná porque vocês não precisam mais dele. Agora vocês têm onde buscar o alimento. E tem muita gente hoje dentro da igreja que quer viver de maná. Que isso, pastor? Nunca vi isso, não sei nem quem é que esse troço é. Pois é. Mas você não quer viver do alimento do maná, você quer viver do princípio do maná. Você quer que as coisas caiam para você do céu para poder suprir as necessidades que você tem. Deus te dá força, Deus te capacita, Deus te dá ânimo, Deus te dá saúde, mas Ele quer que você faça aquilo que você precisa fazer
para que a sua jornada seja próspera. Deus derramou o maná do céu para o povo de Israel, porque eles não tinham outra condição de se alimentar. Eles não tinham lá um supermercado para eles poderem comprar, eles não tinham padaria para comprar pão. E Deus providenciou para eles o maná, porque era o recurso que eles tinham naquela época para poder sobreviver. Mas hoje Deus está dando e dá todos os dias pela manhã para nós oportunidade de levantarmos a nossa casa e corrermos atrás do recurso para sustentarmos a nossa casa, sustentarmos a nossa família, e a bênção de Deus está sobre nós. E quando nós participamos dessa mesa, nós fortalecemos o nosso espírito para continuar uma jornada de mais 30 dias até a próxima ceia. E Deus cuida de nós. E Deus está conosco. Os olhos de Deus estão sobre nós, estão sobre o seu povo. Deus tirou aquele povo do Egito, e durante o período que eles estavam caminhando no deserto, eles começaram a reclamar porque estavam sentindo falta de algumas coisas que eles tinham do Egito. Lá no Egito eu tinha pão, lá no Egito eu tinha água, eu tinha cebola. Agora eles estavam vivendo numa terra onde tudo que eles plantavam, eles eram prósperos, eles tinham, e eu tenho certeza absoluta que nenhum daqueles que estavam ali, mesmo porque eles não tinham vivido no Egito, eles não sabiam como era lá no Egito, porque quando eles chegaram lá na terra prometida, não tinha mais ninguém. Mas eu tenho certeza que nenhum daqueles que estavam ali naquele momento, vivendo essa bênção da parte de Deus, queria voltar para o Egito. Às vezes você perde alguma coisa e te dá uma vontade de voltar para o Egito, mas eu quero te dizer, continue caminhando para frente, porque em Canaã tem algo melhor para você do que você tinha no Egito. Em Canaã, você não vai passar por nenhuma vergonha que você vai precisar novamente ser retirado da sua vida. Porque a vergonha que você passou lá no Egito, ou que você passou quando você estava lá no mundo, foi arrancada de você no dia que você levantou a sua mão e disse: Senhor Jesus, eu te aceito como o único e suficiente Salvador da minha vida, e a partir de agora eu entrego ao Senhor o meu coração, e que o Senhor possa me guiar. A partir desse momento, a sua vergonha ficou para trás, e Deus mudou a sua história, e Ele escreve para você uma nova história todos os dias, porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam nas nossas vidas todos os dias pela manhã. Para de ficar chorando, choramingando e questionando a Deus por aquilo que foi embora. Se foi embora é porque não era para você. Se foi embora porque não era para ser bênção na sua vida. Porque se Deus permitiu que fosse embora, é porque Ele tem algo especial para você. E se por um acaso o que saiu da sua vida foi por causa de desobediência, por causa de deixar o diabo agir na sua vida, não se preocupe, porque se foi por esse motivo, volte-se a Deus e Ele vai ressarcir, Ele vai restituir tudo aquilo que foi tirado de você pelo diabo. Quando Deus permite que nós perdemos alguma coisa, Ele permite que nós perdemos alguma coisa para nos abençoar lá na frente. Quando o diabo rouba de nós alguma coisa, ele rouba alguma coisa de nós para nos envergonhar, para nos entristecer, para nos deixar, para nos afastar de Deus. Mas se nós nos voltarmos para Deus, Ele restitui aquilo que foi tirado de nós. É isso que a Bíblia nos ensina. Não é troca. Você não precisa fazer: eu vou para Deus porque Deus vai me devolver o carro que eu pedi, Deus vai me devolver a casa que eu pedi, a família que eu pedi. Não é troca. Você só precisa andar com Deus. Mateus capítulo 6
6, versículo 33. Alguém sabe o que está escrito lá? Mateus 6, 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Por que você está preocupado com aquilo que você perdeu? Busca o reino de Deus e deixa que Ele vai acrescentar na sua vida todas as outras coisas que você precisa. Não se preocupe com aquilo que as pessoas pensam a seu respeito. As pessoas olham para você: fulano perdeu isso, fulano está em pecado. Não se preocupe com isso. Sabe por quê? Porque quem justifica você e quem já te justificou foi Jesus Cristo, quando derramou o seu sangue lá na cruz do Calvário. Você não precisa ficar se justificando com as pessoas e ficar explicando para elas o que está acontecendo na sua vida, porque muitas das vezes nem nós sabemos o que está acontecendo. E a gente mesmo assim ainda quer explicar: não, isso aí é por causa de nada, é porque Deus fez assim. E nós entendemos os planos de Deus, mas os planos de Deus são maiores que os nossos planos. Os sonhos dele são maiores que os nossos sonhos. E a Bíblia diz que Ele é fiel para cumprir os seus planos em nós, e que nenhum de nós vai morrer até que os seus propósitos se cumpram na nossa vida. Não tem que preocupar com nada. Eu tenho só aqui, Senhor, eis aqui a minha vida. Usa-me da maneira que o Senhor quer, da maneira que te apraz. Faz o teu propósito se cumprir. Porque quando nós fazemos isso e realmente entregamos a nossa vida para Deus, mesmo quando nós perdemos, que parece que nós estamos saindo com prejuízo, nós podemos esperar que lá na frente a vitória vem. E ela vem mesmo. Firme os seus pés em Gilgal. Firme, arme o seu acampamento em Gilgal. E quando o diabo vir tentar colocar na sua mente que você não pode, que você não é ninguém, que você é pequeno demais, que você é incapaz de conseguir alguma coisa, você vira para ele e fala: Satanás, eu te falo em nome de Jesus, eu estou firmado em Gilgal, porque a vergonha que eu vivi, eu já não vivo mais. Mas para você eu te digo: você está vivendo um período aqui na terra em que vai acontecer lá na frente que a sua vergonha vai ser novamente trazida à tona e vai ser revelada para todo mundo. A minha vergonha ficou para trás, foi jogada no mar de esquecimento. Eu estou em Gilgal, foi retirada de mim, mas a vergonha do diabo, ela nunca vai ser retirada. E no dia do julgamento, no dia do grande dia, no final dos tempos, vai ser revelado para aquele que ainda não acreditava, para aquele que ainda não viu, para aquele que ainda não ouviu como é, o que é que aconteceu com Satanás no dia do julgamento. As pessoas vão ver. E a vergonha que ele viveu no dia que ele foi expulso do céu vai ser trazida à tona para toda a humanidade. A sua vergonha foi expulsa da sua vida e nunca mais ela vai voltar. Não vai voltar. Não quer dizer que você vai ficar nadando de braçada. Não quer dizer que você vai viver no mar de rosas. Não quer dizer que você vai ser bilionário. Nada disso. Quer dizer que a bênção de Deus vai estar sobre a sua vida. E que Deus vai honrar o compromisso que Ele tem com você, de te sustentar, de fortalecer e de dar condições de permanecer no alvo, que é a vida eterna. E se você estiver firme e a mão de Deus estando sobre a sua vida, mesmo que o inferno se levante contra você, você nunca mais vai ser derrotado. Nessa noite você vai participar dessa vez. E você precisa refletir aí aonde você está. Se tem algo que te incomoda, se tem algo que está mexendo com o seu interior aí, falando: eu não posso participar dessa mesa porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu cometi esse pecado. Eu quero te dizer uma coisa: a Bíblia diz que quando nós nos achegamos a Deus com sinceridade e pedimos perdão, Ele pega o
pé no seu lugar, feche os seus olhos. Se tem alguma coisa te incomodando aí, que pode, que está tentando tirar de você o prazer e tirar de você o foco para participar desse momento